Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para mais um vídeo. Dessa vez, nós vamos dar continuidade ao estudo do Sermão da Montanha, que nós tratamos no vídeo anterior, onde fizemos um apanhado geral desse belíssimo sermão, tal como foi registrado por Mateus no capítulo 5, 6 e 7. É um sermão bastante extenso e que normalmente as pessoas, quando a gente fala do Sermão da Montanha, e isso eu falei no vídeo, as pessoas acham que o sermão se resume nas bem-aventuranças. E isso não é verdade. O sermão é muito mais extenso do que apenas as bem-aventuranças. Então eu pretendo, nos próximos vídeos, ir falando dos vários tópicos que o Sermão da Montanha trata. Neste vídeo, nós vamos falar especificamente das bem-aventuranças, que é como o Mateus registra logo na abertura desse sermão, quando Jesus sobe ao monte, e por isso ele se chama Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, e então começa a falar para os seus discípulos e para as pessoas que ali se aglomeram para ouvi-lo. Então ele começa justamente com as bem-aventuranças. O que é uma bem-aventurança? Felicidade. E é interessante porque quando Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças, ele não está prometendo que a vida vai ser um mar de rosas. Muito pelo contrário, ele abre falando, por exemplo, que bem-aventurados eram os pobres de espírito. E aí nós precisamos entender o que é um pobre de espírito, porque na atualidade, quando a gente fala assim, esse daí é um pobre de espírito, a gente está falando que essa pessoa é ignorante, que essa pessoa não merece muito a nossa consideração. Mas, para Jesus, o pobre de espírito era humilde. E como toda bem-aventurança, Jesus vai dar a recompensa para o humilde. E ele vai dizer que deles é o reino dos céus. Então aí a gente já vê o seguinte, que a humildade é uma virtude que Jesus valorizava bastante. E o que é uma pessoa humilde? É uma pessoa que não é orgulhosa. A pessoa humilde é aquela pessoa que é capaz de ouvir, de entender o outro, que não se impõe pelo orgulho, que não se acha superior a ninguém. E nesse sentido é que Jesus vai falar, então, que essas pessoas vão merecer o reino dos céus, porque o reino dos céus, ou seja, esse estado de beatitude, pertence aos pobres de espíritos, que agora, a gente já sabe exatamente o que significa. Então, bem-aventurados são os abençoados, são os felizes. Então, o humilde é uma criatura bem feliz. E nós podemos sentir isso na pele, porque toda vez que a gente deixa que o nosso orgulho tome conta de nós, na primeira ofensa, nós nos sentimos as pessoas mais infelizes e somos capazes de infelicitar os outros. Então, uma pessoa humilde é uma pessoa tranquila. Ela não se ofende facilmente, ela não é super sensível a tudo que acontece, né? Porque ela sabe da sua fragilidade, porque todos nós somos frágeis em termos humanos, mas ao mesmo tempo somos abençoados por Deus, nosso Pai. Bom, e então, no livro Sermão da Montanha, do Rodolfo Caligares, eu quero retomar essa informação dada no capítulo, no vídeo anterior, ele vai esmiuçar todo o Sermão da Montanha. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 5, 6, 7, 8 e 9 e 10, ele vai tratar apenas sobre as bem-aventuranças. Muito interessante, isso aí são capítulos mais longos, mas que vale a pena a gente estudar. Bom, a próxima bem-aventurança do sermão é que bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são os
que choram. E aí, para ser bem franca, eu fiquei pensando assim, poxa, mas se bem-aventurado é ser abençoado e feliz, por que Jesus está falando que quem chora é feliz e é abençoado? E aí, refletindo sobre o sermão e refletindo sobre toda a mensagem de Jesus, eu cheguei à conclusão que quando nós choramos, de certa forma, e é aquele choro verdadeiro, não é aquele choro cheio de revolta, é porque a gente caiu na real sobre o nosso comportamento e aquilo está nos trazendo um sentimento de aflição, de infelicidade. E é o primeiro passo, é o arrependimento. É o primeiro passo para que a gente possa reverter e corrigir os nossos equívocos. Por isso, então, que Jesus vai falar que bem-aventurados são os que choram. E qual a recompensa para essas pessoas que choram? É o consolo, porque serão consolados. O Rodolfo Caligares, ele vai falar que os que choram e a humanidade inteira passa por situações de sofrimento, de aflição, só que alguns de uma forma de revolta. Outros já entendendo que a solução para os nossos problemas é buscar Deus, né? E o Rodolfo Caligares, ele vai dizer que o sofrimento, ó, está lá na página 18 do livro, segundo a doutrina espírita, é a consequência inelutável da incompreensão e dos transviamentos da lei que rege a evolução humana. Então, quando que nós sofremos? Quando nós transgredimos as leis divinas. E ao transgredirmos as leis divinas, vamos retomar o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E Jesus falou que nessa primeira lei está todos os profetas. Então, todos os demais mandamentos, eles são apêndices, vamos assim dizer, do primeiro mandamento. Então, quando eu amo a Deus, eu confio nesse Pai Celestial, mesmo nos momentos mais difíceis, eu vou ficar segura de que Ele não vai me abandonar, embora permitindo que eu passe por situações difíceis, porque essas situações é que vão me fortalecer e me fazer crescer. E quando eu amo ao meu próximo, eu não vou fazer nada para o meu próximo que o prejudique. E eu também não vou amar só o meu próximo, eu vou me amar. Porque me amando, eu vou ter a exata dimensão do que eu sou, o que eu quero para mim, que eu quero melhor para mim, eu vou escolher o que é melhor para mim. E vou fazer ao meu próximo tudo aquilo que eu gostaria que o meu próximo me fizesse lá na frente. Então eu não vou errar, eu não vou transgredir a lei divina. Então isso vai me dar uma compreensão, como o Caligares fala, que é a consequência inelutável, quer dizer, não tem como fugir disso, da incompreensão e dos transviamentos da lei que regem a evolução humana. Então, se eu entendo isso, eu vou fazer tudo o que a lei divina me manda fazer, né? Quando eu não faço, é isso que vai causar o meu sofrimento. A próxima bem-aventurança diz que os mansos são bem-aventurados. E qual a recompensa? Porque herdarão a terra. Então, o que é uma pessoa mansa? Não é uma pessoa Maria vai com as outras. Não é aquela pessoa que aceita tudo, que fala amém para tudo. Não é isso. O manso é o pacífico. O manso é aquela pessoa que não é violenta, que não agride ninguém. E a doutrina espírita, ela é pródiga na questão da mansuetude. Nós também encontramos isso no Evangelho segundo o Espiritismo e no Rodolfo Caligares. E aí nós vamos ver o seguinte, que no caso da mansidão, que os mansos herdarão a terra, é interessante porque
ele já aponta aqui para quem será o herdeiro da Terra. E nós estamos vivendo no momento da transição planetária. Então, onde o nosso planeta está passando da condição de planeta de provas e expiações para mundo de regeneração. E nós sabemos, né, a informação doutrinária, e é interessante porque tem muita gente que não é espírita, mas que é espiritualista e está falando nisso. Então, quem vai permanecer, quem vai herdar a Terra? Os mansos. E aí, são os não violentos. Então, a gente já tem aqui uma dica de que se nós queremos permanecer na Terra, na condição de mundo regenerado, nós precisamos evitar dentro de nós todos os comportamentos de violência, de agressividade contra os nossos irmãos em humanidade. Então, são esses que permanecerão numa terra onde o mal já não será predominante. Haverá mal? Haverá, porque nada muda abruptamente. Mas pelo menos vai haver, segundo a doutrina espírita, um equilíbrio entre bem e mal. O que nós vemos hoje é que o mal ainda predomina, né? Basta a gente ver o noticiário, as notícias horrorosas que a gente ainda verifica, as guerras, né, sanguinárias, as pessoas sendo capazes de crimes hediondos que a gente já pensa que já não seriam mais aceitáveis. A corrupção, o desrespeito pelo outro, a insensibilidade pela dor do outro, que faz com pessoas, inclusive, que estão no comando dos nossos países, das nossas nações, do nosso planeta, fechem os olhos para o sofrimento das populações que são governadas por essas pessoas. A próxima bem-aventurança é os que têm fome e sede de justiça, e a recompensa é que esses serão fartos. O Rodolfo Caligares, ele diz o seguinte, que no mundo, olha como é que ele começa, contemplando o panorama do mundo, onde os bens e os males se acham tão desigualmente repartidos, muitos há que não compreendem a razão de ser dessas anomalias e chegam a descrer da justiça de Deus. Então, como que Deus pode ser soberanamente justo e bom se ele permite que tanta barbaridade aconteça? E aí, o Rodolfo Caligares, lá na frente, ele vai dizer que quando nós pensamos que existe só uma existência, fica realmente difícil a gente imaginar como que um pode nascer em berço de ouro e o outro pode nascer em situação tão difícil. Como para um a vida sorri e para o outro não. Então, ele vai dizer, reafirmando o que a doutrina diz, né? Kardec e os mentores espirituais, fala que tais diferenças haverão de desaparecer um dia com o progresso moral da humanidade. Mas enquanto isso não venha, essas desigualdades subsistirão malgrado, quer dizer, apesar das revoluções, malgrado as revoluções, as leis e os discursos que os homens façam com a finalidade de as abolir. Então não adianta discurso, não adianta revolução sanguinária, não adianta nada disso enquanto os homens, no sentido de seres humanos, não se modificarem, não se melhorarem moralmente. Porque intelectualmente a humanidade já avançou bastante, mas moralmente nós ainda vemos as pessoas se entregarem a toda sorte de vícios, a toda sorte de comportamentos obscenos, imorais, corruptos, e isso indica que moralmente nós ainda estamos muito atrasados. E isso tem consequências funestas para o planeta,
para a situação, o contexto social. Então, essas desigualdades sociais vão desaparecer um dia? Vão, mas na medida em que nós, seres humanos, nos melhorarmos moralmente. Bom, a próxima bem-aventurança é que bem-aventurados serão os misericordiosos. E por quê? Porque alcançarão misericórdia. Então, o que é misericórdia? Misericórdia é empatia. Em última análise, é empatia. Porque nós somos misericordiosos, quer dizer, nós somos caridosos, nós temos compaixão pelo nosso próximo quando nós conseguimos nos colocar no lugar dele. E a misericórdia não é apenas a misericórdia material, quer dizer, não é apenas eu dar uma esmola, ter compaixão e dar uma esmola, dar um alimento. É importante? É, mas a misericórdia vai muito além disso. O Rodolfo Caligares diz que na misericórdia, na misericórdia, nós não apenas suprimos as deficiências, as carências físicas das pessoas, mas a gente também tem misericórdia das criaturas que estão sós. Ele fala das crianças abandonadas, sem um lar, né? Então, o misericordioso, ele tenta, pelo menos, minimizar esse sofrimento. Ele fala dos doentes. Então, nós somos misericordiosos quando a gente dá uma palavra amiga, quando a gente acolhe alguém, quando a gente aponta uma solução para aquele sofrimento, né? Ele fala das doenças graves, né? É sensibilizar-se com as doenças, né? Então, quantas vezes nós somos convocados a participarmos de campanhas para ajudarmos pessoas que estão com câncer e flagelos de um modo geral e diversas outras campanhas que nós podemos participar ajudando essas pessoas a saírem dessa situação. Ele fala também que, e aí ele diz assim, é acima de tudo suportarmos cristamente. Então, o que é um comportamento cristão? Sem julgamento, com compreensão, né? Ele fala os defeitos daqueles que nos rodeiam, revelarmos os agravos, ou melhor, relevarmos os agravos que nos fazem, renunciarmos a todo e qualquer propósito de vingança, não guardarmos ressentimento de coisa alguma e estarmos sempre prontos a servir, seja lá quem for, embora saibamos de antemão que ninguém nos será grato e talvez nem sequer nos compreenda o gesto fraternal e amigo. Esse trecho é bem interessante e Jesus, né, nos convidou muito ao perdão das ofensas, a fazermos o bem, não importa a quem, simplesmente fazermos o bem e não nos apegarmos àquela né, sensação de que porque eu faço bem eu tenho que ser reconhecido. Nem ele foi. Por que nós vamos sentir que nós temos que ser reconhecidos? Ele fala também, o Rodolfo Caligares, ele fala da importância da oração, que a palavra ela tem muita importância e que às vezes nós não conseguimos ajudar de outra forma, mas através da oração nós podemos também ir não só nos acalmando, mas também acalmando o coração das pessoas por quem a gente ora. A próxima bem-aventurança são os limpos de coração. É importante essa expressão, porque Jesus está se referindo não à limpeza externa, porque muitas vezes a gente está de banho tomado, cheiroso, roupa limpa, tudo certinho, mas o nosso coração está cheio de mágoa, está cheio de pensamentos negativos, está cheio de sensações e intenções más. Então o limpo de coração, segundo a bem-aventurança, esses verão a Deus. E a doutrina espírita fala que para nós, os espíritos, todos nós somos, nós temos como objetivo a nossa evolução constante. E até que nós vamos chegar na condição de espírito puro.
O espírito puro é o espírito que já superou todas as suas dificuldades morais e também já adquiriu todo o conhecimento possível. E aí, o que acontece com o espírito puro? Ele se aproxima de Deus. Por isso é que ele diz que os limpos de coração verão a Deus. A próxima bem-aventurança são os espíritos pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, quando nós formos capazes de pacificar o ambiente em que nós nos encontramos, ou seja, somos capazes de não provocar mais ira, de não criarmos situações de conflito no nosso ambiente, e olha, estamos longe disso, né? Porque muitas vezes a gente não se controla, mas porque não somos ainda pacificadores. E aí os pacificadores serão chamados então filhos de Deus, é a recompensa, filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O Rodolfo Caligares, ele fala que houve alguém que realmente se dedicou inteiramente na terra à causa da justiça, a ponto de ser chamado o justo dos justos. Esse alguém foi Jesus, o Cristo. E não se encontra em toda a sua vida um só episódio, uma só oportunidade em que houvesse capitulado na defesa do direito ou transigido com a impostura e a iniquidade. Então aqui é bem interessante porque Jesus foi o justo do justo, mas isso não o impediu, quando ele via injustiça, quando ele via a iniquidade, quando ele via coisas erradas, ele se posicionava. Então aqui é muito importante, porque muitas vezes a gente tem uma imagem daquele Jesus bonachão, aquele Jesus que não faz nada, né? No máximo, a gente se lembra daquele episódio onde Jesus vira a mesa lá no templo. Então veja, ele era manso, ele era justo, mas ele também se posicionava quando ele via coisas erradas. No caso ali, é interessante também a gente pensar nisso, ele virou mesa, ele não feriu ninguém, ele não derramou sangue, mas ele virou mesa porque ali estava havendo comércio das coisas na casa de Deus. E ele não podia, ele tinha que se posicionar com relação a isso. Bom, e aí o texto continua dizendo que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Olha só, Jesus é visionário, né? O tempo passou e ao longo do tempo, dos séculos, quantas pessoas foram sacrificadas, morreram, foram perseguidas por causa de Jesus, né? Então, até hoje, e hoje é bem interessante que a gente ainda vê pessoas sendo perseguidas por causa do cristianismo. Então, no outro dia mesmo eu estava ouvindo um vídeo que falava que uma criança, né, não sei a idade, nos Estados Unidos foi repreendida severamente porque mencionou a palavra de Jesus Cristo em sala de aula. Então, olha como nós vemos que o mundo hoje ainda persegue aqueles que são cristãos. Agora, é importante que a gente também faça uma reflexão a respeito disso. Porque ser cristão não é apenas bater no peito e dizer que acredita em Jesus. O verdadeiro cristão é aquele que é fiel aos ensinos de Jesus e traz para a sua vida cotidiana tudo aquilo que Jesus ensinou. E por isso, muitas pessoas desacreditam do cristianismo, porque veem pessoas que estão aí com uma aura, né, de santidade, praticando os maiores absurdos, né? Inclusive abusando de menores, né? Praticando corrupção. Nós vemos isso, e independentemente de religião, né? Em todos os âmbitos
da sociedade. A gente, infelizmente, ainda vê isso. E quando essas pessoas falam, acham que podem falar em nome de Jesus, isso torna essa situação ainda mais grave, porque afeta, eles perdem a credibilidade e afeta aqueles que passam a desacreditar no Cristo por causa do mau comportamento dessas pessoas. E aí a gente tem que trazer para nós. Como que eu estou me comportando? Se eu me acho cristã, eu realmente estou me comportando como cristã? Então, por exemplo, gente, isso é uma coisa que me preocupa bastante. Na rua, eu furo o sinal, eu xingo as pessoas, eu furo fila, eu agrido as pessoas, né, numa fila de supermercado, por exemplo, e assim por diante. Né? Então, imagina se alguém presencia eu com uma atitude dessas e sabe que eu me digo cristã. Olha o estrago que eu posso fazer na cabeça das pessoas. Bom, continuando. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, quer dizer, a vossa recompensa nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, por que eu vou achar, nós, né, vamos achar que nós não seremos perseguidos quando os profetas foram, quando o próprio Jesus foi? E aí ele chama a atenção, né? Exultai, quer dizer, fique alegre quando ele diz assim, porque grande é o vosso galardão, porque grande é a vossa recompensa. E olha só, nós vivemos num mundo onde as coisas estão de ponta cabeça. Então, quando alguém repreende ou condena uma atitude nossa, que nós temos certeza que está de acordo com os ensinos de Jesus, ao invés de nós nos sentirmos ofendidos e entristecidos, nós devemos nos alegrar. Ok, essa pessoa não segue os ensinamentos de Jesus, eu sigo, então eu vou me alegrar, porque quem está me acusando muitas vezes é aquele que vê em mim o que está nele, não está em mim. Eu preciso então ter certeza e me alegrar. Ok, deixe que a pessoa pense de mim o que quiser. Eu vou me alegrar porque ela está reconhecendo em mim um comportamento que ela não tem. Então esse, né, são as bem-aventuranças que, como nós falamos, faz parte do Sermão da Montanha. Gente, eu não cheguei a arranhar esse sermão. Ele é muito bonito, ele é muito mais amplo do que isso. Recomendo, então, que quem tiver interesse no aprofundamento desse sermão, busque o Evangelho segundo o Espiritismo, que é, né, onde eu me baseio, e o livro do Rodolfo Caligares, O Sermão da Montanha. Se gostaram desse vídeo, compartilhem, dê um joinha e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.